boa tarde. Meu nome é Gustavo Knust. Bem-vindo ao canal Professor Esperança. É com muito prazer e alegria a gente está realizando a gravação dessa aula. Então seja bem-vindo. Tá? Fique à vontade para realizar os comentários, participar da nossa aula. E hoje vai ser um tema bastante interessante. É sobre o tema caráter. Esse é um tema que, às vezes, em muitos aspectos é polêmico. E em outros, muitas pessoas acabam exercendo com bastante firmeza, com bastante coerência as suas atitudes e assim construindo um bom caráter. Eu gostaria de começar com duas perguntas. A primeira delas, qual é a sua escolha? Quando você está nas mais variadas circunstâncias de tua vida, quando você está diante de uma situação em que você tem que decidir entre o que é certo e o que é errado, qual que é a sua escolha? O que você faz? Será que você pensa antes de fazer? Eu até brinco com as crianças, às vezes. Deus ele criou a gente com uma boca e dois ouvidos. É para que a gente possa falar menos e ouvir mais. E quando a gente acaba ouvindo mais, a gente tem grande tendência de tomar decisões felizes na nossa vida e de ter uma vida feliz, coerente, né? Com valores e com princípios também. E outra pergunta é, o que define você? Como você se define? O que as pessoas que convivem ao seu redor pensam sobre você? E quando eu penso nisso, eu penso numa frase que o professor da faculdade sempre falava. Você é a média das 5 pessoas em que você convive. As 5 pessoas que você tem mais amizade, mais carinho, ou que tem mais liberdade, você é a média das 5 pessoas. Então, se você convive com pessoas de má índole, com pessoas que não pensam no próximo, que só pensam em si mesmas, é grande chance de você ser parecido ou quase igual a elas também. Tá bom? Mas vamos começar definindo a palavra? Qual que é o conceito de caráter? A primeira definição é essa aqui, ó. É a firmeza e coerência de atitudes. Então, uma pessoa que ela tem o caráter, ela é uma pessoa firme, ela é uma pessoa que ela não se compra, é uma pessoa que ela não se vende. É uma pessoa que, por mais que situações da vida acabam aí acarretando problemas complicados, ela sempre fala a verdade. Ela é sempre honesta, ela é sempre justa, ela é sempre íntegra. Então ela tem coerência e tem firmeza de atitudes. É uma pessoa coerente, ela é justa, ela é honesta. E às vezes as pessoas analisam o contexto e às vezes olham para aquele cidadão e falam assim, aquele ali é um bom cara. Que ele é um bom cidadão, porque ele cumpre com o seu dever, ele é um bom participante de uma igreja, de uma comunidade, ele faz a diferença na vida dos outros. Interessante essa parte. O segundo conceito, conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir. Então é um conjunto de várias atribuições, de características. Seja ela boa ou seja ela ruim. Porque existe o bom caráter e o mau caráter. Então as características dizem a respeito disso. Traços relativos à maneira de agir e reagir. Então como você age? Você é injusto? Você é desonesto? Você numa situação às vezes aparentemente pequena na tua vida, você acaba sendo desonesto? Por exemplo, você vai no mercado e faz a tua compra. E chega lá, a caixa do mercado, ela dá um troco errado para você. E ela dá um troco a mais, em vez de dar um troco a menos. E aí você pega esse dinheiro, logo na saída do mercado, você vê que ela deu um troco errado. O que você faz? Você embolsa esse dinheiro? Ou você vai lá e fala assim, ô moça, você errou o troco aqui, ó. Você pode, por favor, conferir certinho, aqui tá a notinha. Você deu um troco a mais pra gente aqui. Então eu voltei para você não ser prejudicado. Então quantas situações na vida a gente presencia, levando em conta essa questão também, E uma última definição aqui, o conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa. Uma pessoa ela é formada tanto por qualidades quanto por defeitos. Deus criou a gente com uma liberdade. É isso que eu acho mais impressionante. Quando Deus criou o mundo, lá no começo, lá no princípio, se você tiver uma Bíblia em casa e abrir no livro de Gênesis, Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. E o homem não conhecia o que era pecado, não conhecia o que era morte. Porém, Deus, desde o começo, ele deu o direito de livre escolha para o homem. De escolher entre o bem e entre o mal, entre o que é certo e o que é errado.
E ele deu somente uma ordem para o homem: olha, de todas as árvores que tem no jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela você não pode comer, porque no dia que você comer você vai morrer. E assim a gente conhece essa história em que o inimigo enganou ali a Eva e ela acabou comendo do fruto. Por isso que hoje nós vivemos no mundo de pecado e de morte e no mundo de escolhas. Você tem que sempre escolher entre o bem e o mal. Quando você acorda, você já escolhe abrir os olhos. Quando você levanta, você já escolhe ter uma atitude. Você vou trabalhar, não vou trabalhar, você é uma pessoa preguiçosa, você é uma pessoa dedicada. Tudo na sua vida tem uma escolha. Tudo, exatamente tudo. Então esse é o primeiro conceito aqui de caráter, que a gente já definiu. Tá? Um outro aspecto interessante. Como é que se forma o caráter? A formação do caráter, como é que ela acontece? Um aspecto importante. A família é a principal influência na formação do caráter. Então, se tem algumas pessoas que podem influenciar quase que diretamente você, é a tua família. Alguns, às vezes, apesar de nascer num contexto complicado, cruel, difícil ou até abusivo, acabam na idade da juventude, adolescência, juventude, vida adulta, superando as adversidades. Já conheci muitas histórias. Certa vez, já passei um filme, inclusive, até para meus alunos também, né, 2 anos atrás, aí, sobre a história do Ben Carson. Ben Carson, ele nasceu na periferia, o pai abandonou ele e seu irmão e sua mãe quando eles ainda eram pequenos, e ele tinha muita dificuldade na escola, teve problema com violência com a escola. E ao decorrer da vida, né, depois do momento que a mãe cansou de ver ele só assistindo televisão, tanto ele quanto o irmão, e desligou a televisão e falou assim: vamos para a biblioteca, vamos estudar. E nessa biblioteca tinha muitos livros gratuitos, e eles foram meio a contragosto, contrariado e lamentando e resmungando, mas quando eles começaram a frequentar essa biblioteca, a vida deles mudou. E eles se tornaram grandes pessoas de referência. Então não é o fato de você nascer num contexto ruim que vai tornar você uma pessoa ruim. Tem essa questão também. A tua família pode ser ruim. O teu contexto social que você vive é complicado. Ah, eu moro num bairro simples, minha casa é simples. Ah, minha casa é de madeira. Não importa como é a situação. Você pode melhorar e superar essas adversidades. Tudo depende de você e com a ajuda de Deus, é claro. Tudo a gente precisa de Deus. Então a família, ela influencia muito você. Seu pai, sua mãe, seus tios, seus avós, né, os seus primos e primas, assim por diante. Eu tenho uma família grande, sabe? Pela graça de Deus, sempre teve uma boa educação. Meus pais, eles nasceram num contexto simples, de sítio, mas com muita luta e dedicação, eles superaram adversidades e conseguiram educar os 3 filhos. Eu tenho mais 2 irmãos mais velhos que eu, sou caçula. Então eles conseguiram superar a adversidade. Os 3 estudaram faculdade. Eu sou formado em teologia, a minha irmã em nutrição e o meu irmão em administração. Então meu pai tem essa alegria. Ele não pôde fazer faculdade, ele fez ensino médio e curso técnico em contabilidade. Porém nós 3 estudamos, graças ao empenho do meu pai e da minha mãe. Então a família influencia bastante você na formação do seu caráter. Outro aspecto interessante, tem influências da cultura e local que vivemos. Então a cultura, ela influencia muito, grandemente a tua vida. Muito, muito mesmo. Porque na cultura você tem muitos costumes que a sociedade impõe a você. Eu já morei em alguns estados, eu já presenciei contexto de várias culturas. Eu nasci e fui criado no interior de São Paulo. E depois de formado na faculdade, tudo, eu morei no extremo interior do Pará, a 3.000 quilômetros da cidade onde eu fui criado. E lá era totalmente diferente daqui. O clima é diferente, os costumes são diferentes, até a fala e modo de falar é diferente. O Pará fica na região norte do nosso país. Depois eu acabei voltando para o interior de São Paulo de novo, morei mais alguns anos lá. E de 2015 a 2017 morei no estado de Mato Grosso do Sul, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Se alguém lá de Dourados estiver assistindo, ó, um abraço para vocês aí, viu? Tá bom? Que Deus possa abençoar vocês, muita saudade de todos vocês aí. Tá? Então lá eles têm o costume, por exemplo, né, o sul-mato-grossense, principalmente daquela região, ele tem o costume de tomar o tereré. E o catarinense, que é onde eu moro hoje, aqui em Lages, ele já tem o costume de tomar o chimarrão, porque ele herdou isso do gaúcho, por influência da região sul do nosso país. Então o tereré é quase a mesma coisa, quase a mesma erva mate, tem umas certas diferenças na composição, na maneira de processar isso, mas o sabor é quase a mesma coisa,
Só que o tereré ele é tomado com água gelada. Já aqui na região sul, que o clima é muito frio, é tomado com água quente. Então é o contrário. Então lá em Dourados, por exemplo, uma situação bem interessante, quando alguém está querendo conversar, fazer amizade, ou até um rapaz interessado numa moça, ele fala assim, ó moça, eu quero paquerar você. Não, ele não fala assim. Ele pega e fala assim, ó, vamos tomar um teres? Vamos tomar um tereré? Aí junta os banquinhos na frente de casa, pega ali a cuia, pega ali tudo, né, o material e tal, a garrafa com gelo, e ficam lá tomando e conversando por horas. Então esse negócio, uma situação interessante que faz parte da cultura. Então é a cultura do Sul Mato Grossense. Já aqui no sul, como predomina bastante o frio, aqui o pessoal toma bastante chimarrão. Então isso é interessante, né? É uma coisa muito forte dessa região. Tá? E fora isso, os termos comuns, a maneira de falar, a maneira de se vestir, fala muito sobre você. Sabia? Então é claro que a gente não pode jogar um livro pela capa, né? Às vezes você olha, o cara lá, ele é roqueiro. Tem o cabelão comprido, usa jaquetona de couro, aquele jaquetona tem o bordado lá de caveira. E às vezes você cria um preconceito por ele ser roqueiro. Assim, esse cara do mal, aquele cara, né, faz coisas ruins, só pratica maldade, às vezes é um preconceito que você tem. Lá em Cabriúva, interior de São Paulo, onde eu morava, lá tem uma associação de motociclistas. E todo ano, em datas festivas, né, Dia da Criança, Natal, Páscoa, várias datas que a gente tem no nosso calendário, eles reúnem aí alimento, né, faz mutirão de Natal, fazem também, ali no Dia das Crianças, arrecadam brinquedo, roupa, calçado para famílias carentes. E eles juntam uma grande quantidade de motoqueiros, né? E aí cada um contribui um pouquinho. Quando eles veem, eles arrecadam grande quantidade de coisas e ajudam as pessoas. Então são pessoas que fazem o bem. E às vezes você, né, coloca o preconceito, né? Você caracteriza eles, né? Você fala assim, o cara é do mal. Não é porque ele escuta uma música diferente sua que ele é do mal. Então, cuidado com o julgamento, né, a respeito disso. Porque só tem um que pode julgar e esse é Deus, tá bom? Outro aspecto interessante, ele é formado principalmente durante a primeira infância, que vai do 0 aos 3 anos e solidifica até os 7 e 8 anos de idade. Então, o caráter ele é formado na primeira infância, do 0 aos 3 anos. Tá? Então, essa é a formação do caráter. Então, o bebê, desde o momento que ele está sendo formado, ele sofre influência da família. Eu tenho um bebezinho de 1 ano, né, e ele já está sendo educado por nós. Com princípios, é claro, com coisas boas. Então, desde o momento que ele começa a aprender, conviver com a gente, ele vai ter atitudes ao decorrer de sua vida. Tá? E o caráter ele acaba de ser formado aos 7 ou 8 anos de idade. Uma criança de 7 ou 8 anos, ele sabe que ele não deve colocar a mão lá na chama do fogão. Uma criança com 7 ou 8 anos, ele sabe que não pode colocar o dedo na tomada. Uma criança com 7 ou 8 anos, ela sabe que ela não pode pegar uma agulha, ó, furar o dedo que vai machucar. Então ela conhece dos perigos. E ela sabe, de acordo com as situações da vida, o que é certo e errado. É claro que tem momentos que o pai e a mãe precisam conduzir, né? Para não aceitar a ajuda de estranhos, né? Para não pegar carona com ninguém, não aceitar nenhuma comida de nenhum estranho, alguém que não faz parte do círculo social e familiar ali, conhecido deles, né? De confiança. Então a gente costuma ensinar isso às crianças, para falar assim, olha, nunca aceite nada de estranhos. Pode ser perigoso para você e você vai acabar se protegendo. Então esse é um detalhe interessante também sobre a formação do caráter, tá bom? Caráter na prática. O caráter está ligado às suas ações, a tudo que você realiza. Conforme eu já falei, né? Você abriu o olho, você já decidiu acordar. Ah, eu vou trabalhar. Ah, eu vou ali limpar o quintal. Eu vou campinar o mato. Ah, eu vou brincar. Eu vou andar de bicicleta. Tudo você decide. Tudo está ligado às suas ações. Né? Tudo está ligado. Está ligado também ao seu procedimento. Aquilo que procede. Então a pessoa que tem bom caráter, ela se previne. Até costumo lembrar uma frase assim, né? Vale mais um prevenido do que 2 remediados. Então às vezes, né, vou dar um exemplo simples de um carro, por exemplo. O carro ele possui 4 pneus e um estepe. E muitas pessoas, às vezes alguns motoristas, pela correria do dia a dia, esquecem de calibrar o estepe. Esquece de olhar de vez em quando, ó, será que está cheio? E às vezes ele vai pegar a estrada, vai viajar, não faz a revisão no carro, não troca o que deve ser trocado, e às vezes ele é pego de surpresa.
Chega no caminho, acaba um prego entrando no pneu e furando o pneu. Quando ele abre o capô, que ele vai tirar o step para trocar o pneu, ele descobre que o step está mais murcho do que o próprio pneu que furou. Aí ele acaba, né, ficando numa situação dependendo dos outros. Já um prevenido não. Ele olha o step, ele manda o mecânico fazer a revisão no carro, ele troca o óleo, ele verifica tudo. Aí ele acaba, o quê? Tendo um procedimento mais tranquilo. Porque se furar o pneu, não, tem step. Aí ele só colocar o macaco lá, ergueu, tudo, trocar e continuar a viagem. Então esse é um detalhe interessante, né? Procedimento. Melhor você ter isso no teu caráter, na tua vida. Né? Comportamento. Está ligado ao seu comportamento. E vocês estão nessa idade, precisam se comportar muito bem. Eu sei que não está fácil esse contexto de pandemia, né? Ficar muito tempo trancado em casa, ter bastante atividade para fazer. É aí que a gente conhece o caráter, hein? Meu. É aí que a gente conhece o indivíduo. Será que ele vai ser dedicado? Não vai? Será que ele vai ficar jogando um joguinho aí? Né? Só no computador e tal, jogando o dia inteiro, só no celular, nas redes sociais. Então é importante você ter horário, é importante você se preparar e é importante você respeitar os outros, né? O comportamento está ligado com respeito. Você respeitar quem está próximo de você. Respeitar quem está convivendo com você. Né? E tomar a decisão. E tem que ter cuidado principalmente agora com a história do grupo de risco, né? As pessoas de idade, as pessoas que têm doença congênita ou doença autoimune, as pessoas devem ser preservadas. Então é importante manter, você que é adolescente, tomar essa decisão aí. Você sabe que teu avô e tua avó correm risco, né? Você não vai lá na casa deles para correr o risco de levar aí o famoso vírus, né? Covid-19. Então fique atento, né? Tenha um bom comportamento, um bom procedimento na tua vida. Próximo aspecto interessante. Vamos a uma ilustração? Gostaria de abrir a palavra de Deus para você. Abra a tua Bíblia, eu já vou jogar o Data Show aqui. Abra a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 7. Se você não tem, baixa a tua Bíblia no celular aí, tá? Ler a Bíblia faz bem, viu? Faz bem porque ela te ensina o caminho correto a seguir. Te ensina a ser um bom cidadão. Ensina você a ser honesto, justo, né? E ensina você a buscar o caminho dos céus. Tá bom? Independente da sua religião. Tá? Aqui a gente está falando de religião. Está falando de maneira geral. E tem uma história de Jesus que eu acho interessante. Chama a parábola do prudente e insensato. Está em Mateus capítulo 7, verso 24 a 29. Eu vou ler para vocês aqui. Ó. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então essa é uma história interessante, tá? Ela se encontra no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. É um dos maiores sermões de Jesus, é o Sermão do Monte, tá? O Sermão da Montanha. E Jesus ele se encontrava na praia e começou a formar uma multidão em volta dele. Essa multidão começou a aumentar e crescer. De repente chegaram Pedro, André, Tiago e João de seus barcos. E eles estavam observando também Jesus falar, e surpresos com o ensino de Jesus. E nesse contexto, Jesus pediu para eles se aproximarem um pouquinho e falou assim: eu posso subir no barco de vocês? Jesus subiu no barco deles e Jesus começou a falar do barco para cerca de uma multidão de 5.000 pessoas. Então é interessante esses ensinos e a parábola se encontra nesse contexto aqui. E o cenário é o Mar da Galileia, tá? Estavam aos pés da praia. A areia, durante o período de verão, ela tinha consistência de pedra durante o verão. Então a areia naquela região da praia, a região onde as pessoas construíam casa, ela tinha uma aparência de pedra, uma consistência de pedra, mas não era pedra. Só que isso acontecia só durante o verão. Quando vinha a chuva, quando transbordavam os rios e dava grande tempestade, se a pessoa construísse a casa próximo a esse local e a casa não tivesse um alicerce muito fundo, a tempestade ia derrubar com certeza aquela casa.
Um construtor sábio, ele cavava 3 metros abaixo da superfície, até chegar à rocha firme. Então essa aparência de areia rochosa, ele cavava mais profundo, dava muito trabalho. Então a pessoa prudente, que construía casa, ele tinha muito trabalho. Porque até ele chegar à rocha, dava muito trabalho, imagine. Naquela época não existia trator, não existia tecnologia, não existia essas máquinas pesadas que temos hoje. O indivíduo tinha que, na pá, na picareta, na enxada, no enxadão e ir cavando. Porque trabalhar faz bem. Então Jesus contou essa historinha para ilustrar. É interessante que esses dois homens eles têm algumas coisas em comum. Nessa situação aqui, a tempestade ela vem para ambos. A chuva vem para ambos. Só que tem uma diferença entre os dois. É a formação do alicerce. A chuva bateu com muita força e a casa nem sequer abalou. No outro, quando a chuva veio e bateu, a tempestade, forte, que era muito comum naquela região, veio e acabou derrubando a casa. Então é uma parábola, na verdade, ela traz um ensino para a gente. Jesus, na verdade, ele é a rocha. Ele é a rocha eterna. Ele é o alicerce. Quem estuda a Bíblia, quem busca o caminho dos céus, quem busca ser honesto e justo, está formando o seu caráter sobre a rocha. Pode vir os problemas, pode vir as adversidades, ele pode ficar pobre, perder tudo que tem, mas o caráter dele ele não vende. O caráter dele ele não troca por nada. Então é interessante essa parte. Já alguém que tem um mau caráter. E outro aspecto interessante que agora eu lembrei aqui. Os dois ouviram. Tanto o sábio quanto o prudente tiveram a oportunidade de ouvir. E todos nós hoje temos a oportunidade de ouvir. A diferença dos dois está onde? Na prática, na atitude. Justamente no caráter. Essa é a diferença dos dois. Por quê? Uma pessoa que não tem bom caráter, se ela acha uma maleta com R$1 milhão, mesmo com documento, com telefone do dono dessa maleta, se ele não tem caráter, meu amigo, ele joga os documentos fora, cata o dinheiro, e some nessa vida. Já a pessoa sábia, aí o que ele faz? Ele liga para o dono da maleta, e devolve esse dinheiro. Eu já escutei essa história. Um zelador de aeroporto achou uma maleta dentro do banheiro do aeroporto. E eu vi a notícia de que ele devolveu a maleta para o dono, com R$1 milhão. Aquele dinheiro poderia mudar a vida dele. Só que ele falou uma coisa para a jornalista, que a jornalista acho que nunca mais esqueceu. Falou, olha, o meu caráter, a minha honestidade, e o ensino que meu pai me falou, isso eu não troco por nada. Mas como assim? Por que você não... Você podia ter mudado a tua vida? Falou assim, eu não troco por nada, porque essa maleta não é minha. Esse dinheiro não me pertence. Então, eu quis devolver. O dono dessa maleta, pasmem, ele quis, sabe fazer o quê? Ele quis dar uma premiação de R$100 mil para esse senhor. E esse senhor falou assim, olha, desculpa, eu estou fazendo isso porque eu tenho honra. Estou fazendo isso porque eu tenho caráter. Porque eu aprendi do meu pai e da minha mãe como se deve proceder. Então é interessante esse testemunho, essa história. Então, pode ser a maior quantidade de dinheiro do mundo. Pode ser pouco ou ser muito, não importa. E às vezes eu paro para pensar, tem muita gente que critica os políticos, critica os governantes, critica o prefeito, o governador, ou até o presidente. É muito fácil criticar eles, dizer que eles são corruptos e desonestos e tudo. Mas e aí? O que você faz quando você está estacionando o teu carro? Você simplesmente para na vaga de um cadeirante, de um idoso, de um deficiente físico? Eu deparei com muitas pessoas assim. Minha sogra é cadeirante. E às vezes a gente precisa ir para o centro da cidade. E tem momentos que minha esposa tem que descer do carro. Pô, moço, por favor, você pode dar licença. Que a gente tem que estacionar aqui. Porque a gente vê que a pessoa não tem, não está com ninguém que é cadeirante, nenhum deficiente físico ali dentro do carro. E a pessoa acaba se retirando. Mas é uma situação bem constrangedora, bem chata, sendo que poderia respeitar a vaga reservada a esses grupos de pessoas que precisam das necessidades especiais, precisam parar perto do local que eles precisam ali frequentar ou pagar suas contas também. Então é interessante essa parte. Então, antes de criticar o governo, não fure a fila do mercado. Antes de criticar o governo, o político, entendeu? Você não fure a fila do banco. Seja honesto, seja justo, seja autêntico, E se necessário, se vê uma pessoa sendo constrangida, humilhada por conta dessa situação, defenda a pessoa. Defenda.
sabe? Tome as dores, fala assim, ela tem direito, você tem dever também. A gente vive num mundo onde tem direitos e deveres. Essa parte interessante da história de Jesus que eu queria mencionar para vocês, para a gente aprender um pouquinho. Bom? E as chuvas de inverno, só para finalizar essa história, eram torrenciais e podiam causar inundações desastrosas. Tá? Então a chuva veio para os dois. Só que a diferença foi qual alicerce que eles tiveram, né? Qual a base que eles tiveram. Isso fez toda a diferença, tá bom? Aplicação para a vida, tá? Duas perguntas interessantes para a gente estar finalizando. Você tem sido sábio ou imprudente? Você tem sido honesto ou desonesto? Você tem sido justo ou injusto? E uma última, responde para você mesmo, tá? Se quiser até discutir em família, discuta em família também, problema não, tá bom? O que você faz, essa responde só para você mesmo, tá? Essa última aqui. O que você faz quando está sozinho e não tem ninguém olhando? Essa pergunta é muito forte, né? O que você faz quando está sozinho e não tem ninguém olhando? É aí que você conhece o caráter. Tem o verso na Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, diz que tudo que é encoberto, um dia vai ser revelado. Tudo. Então sabe de uma coisa. O mundo visível dos homens, às vezes pode não estar vendo o que você está fazendo sozinho. Mas o mundo invisível vê. Deus, ele manda anjos, e esses anjos, registram você para o momento correto de Deus fazer o juízo, né? Porque quem julga é Deus. Deus conhece nossos pensamentos. Deus conhece nossas atitudes. Deus conhece o que passa mais no íntimo da alma. E é só Deus que pode julgar. Nenhum de nós pode apontar um dedo um para o outro. Porque é só Deus que pode julgar. Tá? Um último relato do livro Educação. E aqui começa o desafio, tá? Eu gostaria, depois que você pausasse o vídeo e copiasse esse texto com muito carinho no seu caderno. Eu pedi para os alunos, né, separarem caderno e caneta para estar fazendo as anotações. Esse conteúdo já tinha sido passado em sala de aula, eu estou revisando e acrescentei alguns detalhes a mais. Um acréscimo foi a parábola, né, do prudente e insensato, e agora o acréscimo do livro Educação na página 57. Olha que forte essa citação, hein? A maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se compram nem se vendam. Homens que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda o que cai nos céus. Que forte, né? Então Deus procura homens e mulheres. Homens e mulheres que não tenham medo de nada. Homens e mulheres que sejam fiéis. Já olhou uma bússola? Você viu que o polo dela sempre fica apontado para a região norte? Assim como a bússola fica apontada para o norte, assim deve ser aquele que tem o caráter. Ele não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não toma conta daquilo que não é dele. Ele não cobiça a mulher que não é dele. Ele não cobiça as coisas do outro, não cobiça, né, os bens materiais do outro. Ele é uma pessoa sempre honesta, né? E ele não compra, nem se compra nem se vende. Foi o exemplo do senhor do aeroporto que eu já contei aqui para vocês, né? E lá no íntimo do coração, eles têm uma consciência pura e fiel. Pura e fiel. Em determinado momento, né, no vídeo posterior, eu vou estar contando a história de Daniel e a história de José também. São histórias lindas e maravilhosas. E a história de Daniel é um dos homens mais fiéis que a Bíblia apresenta. Porque Daniel foi tentado acusar ele e não conseguiram achar nada de errado. E tiveram que pegar naquilo que era certo, naquilo que era correto. Tiveram que tentar aí, executar ele de uma certa maneira. E homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Então, ainda que venham os problemas, ainda que venham adversidades, lembre-se de uma coisa: não venda o seu caráter. Eu espero que Deus continue abençoando você. Abençoando a minha vida também, a sua vida. A gente está distante, mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu me sinto um pouquinho mais perto de vocês. Que Deus possa conduzir vocês rumo ao caminho correto, rumo ao caráter com integridade. Tá bom? E por último, eu tenho um desafio para vocês, conforme eu falei no começo do vídeo, hein? O primeiro desafio é você compartilhar esse vídeo
em suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva, tá bom? No YouTube para receber as notificações. E você vai copiar o texto anterior que eu postei aqui para vocês. Dá um pause no vídeo, copia aí o texto, né? E depois você vai publicar no teu Facebook. Vai lá no teu Facebook, né? Coloca entre aspas. No final coloca a citação, né? Livro de Educação, página 57. E no final você escreve assim, ó. Hashtag tenho caráter. Então aí mostra como um texto bonito pode fazer a diferença na vida de alguém. E junto do hashtag tenho caráter, você vai colocar a hashtag Professor Esperança. Tá bom? Então compartilhe com teus amigos. Comente o vídeo. Dá um like, tá? E se você não ativou o sininho, ativa o sininho, por favor, para você receber as notificações e ficar por dentro dos vídeos. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Dou essa aula por encerrada.